Fala, meus camaradas, beleza? Mais um videozão aqui no canal do Trader Imparável. E no vídeo de hoje, um vídeo de análise. Estaremos abordando alguns pontos importantes da análise gráfica, a análise fundamentalista. Lembrando que todo o conteúdo exclusivo está sendo postado, compartilhado no meu Telegram. O meu Telegram é um grupo exclusivo para clientes da minha conta PAN. Ou seja, você investe na conta PAN, a qual estou administrando, e você tem acesso a conteúdos exclusivos, análises fundamentalista, análise grafista e alguns sinais. Ou seja, vou estar postando alguns conteúdos públicos como essa análise, porém a grande maioria é voltado para os meus clientes da minha conta PAN. Você investe na minha conta PAN e você tem acesso a tudo isso, ou seja, o retorno, além de o teu dinheiro estar bem investido, a PAN está sendo administrada por um trader com mais de 7 anos de experiência, você terá uma rentabilidade bacana, além de ter acesso a conteúdos exclusivos como esse, beleza? Então é muito simples, eu te ajudo e você me ajuda, beleza? Então, estou com a minha conta PAN, último mês agora a gente bateu 2%, ótimo. Eu vou tentar manter essa média de 3 a 2%, sem fazer loucuras, de grão em grão, seguindo o que os grandes bancos, fundos de investimento faz mensalmente, beleza? Antes, eu gostaria de deixar aqui um vídeo para reflexão, que você possa assistir esse vídeo. É um sábio, né, que nós temos aí no mercado, um grande pensador, conhecido como dinossauro do mercado. Então esse vídeo, cara, é muito interessante. Escuta o que esse cara vai falar. Didi Aguiar, nossa lenda. Tentando te pegar na boca do aeroporto. Entrar no mercado, meu irmão, a gente entra pelas bandas. O que eu digo é o seguinte, você entra pela porta e cola a bunda na parede, né? Porque aí tu tem alguma tranquilidade. E aí você fica olhando o mercado para saber quem é quem, porque gênio de mercado de um ano tem uma porrada. Eu quero ver o cara ficar no mercado ganhando dinheiro 30 anos. Aí eu vou te falar, não, o cara é bom, esse aí é bom, tá 30, tentando te pegar. É isso aí, meus camaradas. Então, fiquem com esse sábio conselho. Coloca a bunda literalmente na parede e fica observando quem é quem. Não seja precipitado, não seja afoito. Como ele diz, gênio de mercado de 2 anos, 1 ano é o que mais tem. Eu quero ver o cara 5 anos, 7 anos, 10, 20, 30 anos no mercado e ganhando dinheiro. Então é muito importante que você tenha zelo pelo teu patrimônio, pelo teu capital, beleza? Então é só um conselho de alguém que está aí há mais de 7 anos no mercado, já viu de tudo. Então, o mercado ultimamente está exigindo cautela. Cautela. Não adianta você fazer 8% no mês, sendo que o teu drawdown vai dar uma elevada aí a níveis altos. Então é importante que você tenha cautela, pés no chão. Tenta entender, botar na tua cabeça que isso aqui é um investimento. Tenha uma mentalidade de investidor a longo prazo, beleza? Vamos começar pela análise fundamentalista. Nós temos aqui o nosso calendário econômico, nós temos muitas notícias de impacto essa semana. PMI industrial da Alemanha, nós temos PMI industrial do SD dos Estados Unidos, áudio, taxa de juros, variação de emprego. Eu não vou entrar com detalhe em cada notícia. Mas o que está acontecendo que nos últimos dias, o que eu tenho observado? O que eu tenho observado é que tudo tende a fazer com que o dólar tenha uma valorização, independente da notícia que saia. Grandes bancos, fundos de investimentos vão usar a notícia simplesmente para entrar comprado em dólar. Então, é o meu pensamento. Eu estou acreditando numa valorização do USD, numa desvalorização do CAD. Mais à frente eu vou explicar um pouquinho disso. GBP também é um par que é muito complicado de tentar entender. Eu não gosto de operar GBP. Então, eu gosto de operar basicamente o USD,
áudio e NZD, e o CAD. Porque essas paridades ela tem uma correlação com algumas commodities. Eu vou te mostrar aqui. O S500, que é um índice, ele tem uma correlação negativa com o SD-CAD. Se o S500 está valorizado, a tendência natural é que haja uma desvalorização no SD-CAD. Vamos para o gráfico. Vocês viram que nos últimos meses aí, nós tivemos uma alta valorização do US500, que é o pai de todos os índices. Ou seja, se nós temos uma valorização do US500, automaticamente nós teremos uma desvalorização do SD-CAD, porque a correlação ela é negativa. Beleza? Então eu só opero o SD-CAD depois que eu analisar o S500. Então, cara, as notícias são importantes, sim, de extrema importância que você entenda, leia notícias. Só que o maior indicador que eu tenho no momento, eu tenho o meu indicador próprio, que logo mais eu vou estar apresentando para os senhores. E eu costumo dizer que o S500 é o maior de todos, o maior indicador de todos. Ou seja, eu primeiro olho o S500 para depois olhar o SD-CAD, CAD JPY, áudio USD. Porque ele é quem dita o ritmo do mercado. Então, poucas de vocês sabiam dessa informação. Então, nós temos também o ouro. O ouro tem uma correlação positiva com áudio USD. O petróleo tem uma correlação positiva com CAD. Por que o ouro tem uma correlação positiva com áudio USD? Ou seja, vamos lá. Se o ouro está valorizado, automaticamente o AUD USD se valoriza também, porque eles têm uma correlação positiva. E por que isso acontece? Deixa eu ver aqui. Isso aqui é um estudo que eu estava fazendo esses dias. Ó. Veja bem. A Austrália é a 13ª maior economia do mundo em termos de PIB, quase 1,5 trilhão de dólares. O país é o 24º exportador e importador do mundo. Dados importantes. Ó, de 2008 a 2018, a Austrália registrou um crescimento de 36% no PIB. A economia da Austrália é considerável estável. O país é rico em minerais. Tem uma agrícola, tem a agrícola e turismo forte, a indústria cresce ano a ano. Olha que legal. Então ela tem uma economia estável. O ouro é um ativo de refúgio. Ou seja, olha que interessante, ó. A Austrália é o terceiro maior produtor mundial de ouro. Poucos de vocês, eu acredito que sabiam dessa informação. A Austrália é o terceiro maior produtor mundial de ouro. Vamos dar uma olhadinha aqui no Google? Cadê você? Olha aqui que interessante, ó. Esquece o português aqui por enquanto, vamos lá. Ranking, lista de países por produção de ouro no mundo, ó. África do Sul, depois vem a China, em terceiro vem a Austrália. Ou seja, então, como a Austrália é o terceiro maior produtor de ouro no mundo, a tendência natural é que ela acompanhe o gráfico do ouro, o SHA-USD. Ou seja, se o SHA-USD está valorizado, automaticamente o AUD-USD estará valorizado também, porque a correlação ela é positiva. Beleza? Então ele tem uma correlação positiva. Principais fontes de receita, ó, minério de ferro, briquetes de carvão, gás de petróleo, ouro. Com exportações anuais de produtos
248 bilhões de dólares. A Austrália é o 20º maior é a maior economia de exportação do mundo. Aí, ó, olha que interessante aqui agora, interessante, olha. Principais parceiros comerciais: China, Japão, Estados Unidos. Então, como é que você vai analisar uma notícia? É justamente isso. Quando você vir para o calendário econômico, taxa de juros, você tem que não olhar só a notícia da taxa de juros, mas você tem que fazer uma análise profunda na situação do país no momento. Então, o que está acontecendo na Austrália nesse momento? É um país que está em um crescimento aí, a Covid já foi praticamente ali, resolvida a questão dessa Covid na Austrália, então tudo indica que a economia está andando a passos largos. Então, o que acontece? Automaticamente, nós temos aí uma valorização do áudio USD. Só que no cenário atual, o que está acontecendo? O que eu vejo nesse momento, cara? Baseado em todas as análises que eu tenho visto, eu tenho percebido que, através dos incentivos que nós vimos aí, que o presidente dos Estados Unidos tem feito na economia, nós temos visto também um crescimento em relação a isso, na economia dos Estados Unidos. Ou seja, nesse momento, cara, eu tenho acreditado na valorização do USD. Ou seja, então se eu tivesse que operar uma moeda, seria o USD e procurar uma correlação negativa com o USD. Ou seja, qual USD? O USD, o SCHF, o USD, JPY? Eu gosto do USD CAD e o USD CHF. Tá em pontos interessantes do gráfico. Então, neste momento, como eu falei, todas as notícias que vão sair essa semana, elas tendem a valorizar o USD. Então, nós teremos uma valorização. Acredito que já tenha fundo de investimento, alguns bancos já posicionados na compra do USD. Olha que interessante aqui também que eu quero mostrar para vocês. Ó. Poucas pessoas têm conhecimento desse relatório aqui, CFTC. Ou seja, esse relatório, aqui, resumidamente falando, é divulgado toda sexta-feira por essa comissão. Alguns fundos de investimento, grandes instituições, eles são obrigados a prestar alguns relatórios. Então, é impossível identificar se grandes fundos de investimentos, grandes bancos, instituições bancárias estão comprados ou vendidos em determinados ativos. E olha que interessante, aqui nós temos um relatório. Então aqui você pode ver, ó, vamos tentar aqui, vamos achar aqui uma moeda aqui que a gente opera, ó. O CAD Andola, ou seja, o CAD. O que acontece com o CAD? Desse lado aqui, ó, não comercial são fundos de investimentos. Comercial são grandes instituições, países, bancos e etc. Long, posições compradas, short, vendidas. Long, compradas, short, vendidas. Simples. Então vamos lá. Nesse momento, grandes fundos de investimentos estão comprados com 56,675. Ou seja, grandes fundos de investimentos nesse momento, hedge funds, estão comprados no CAD. Porém, quando você olha aqui, ó, os comerciais, olha que interessante. Eles estão mais vendidos, ó, com 119, a diferença aqui, 72 comprados, e a grande maioria está vendidos. Ou seja, então a tendência natural que ao longo dos dias aí, meses, a longo prazo, pensando a longo prazo, então grandes instituições estão vendidas no CAD. Por isso que é importante você entender esse relatório. Toda semana você dá uma lida nesse relatório, porque, cara, eu quero estar sempre pensando como grandes instituições estão pensando. Então, nesse momento, eles estão vendidos no CAD. Só que aqui acontece uma briga interessante, porque fundos de investimento, o que acontece? Eles vão te induzir ao erro. O que é induzir ao erro? Eles vão fazer você pensar que o CAD está valorizado. Só que, cara, a grande maioria lá de grandes instituições estão vendidos, posicionados na venda. Ou seja, fundos de investimento vão te induzir ao erro, aí eles vão, pega stop e por aí vai. Até que chega um momento que fala, tá bom, agora vamos acompanhar os grandes bancos, que é o que acontece na maioria das vezes. Então, olha que interessante. Fundos de investimento estão mais comprados no CAD, já grandes instituições estão vendidos, posicionados vendidos no CAD. Então, cara, esse relatório aqui é interessantíssimo. Ó, o franco suíço. Fundo de investimento, grandes instituições.
Nesse momento, ó, pode ver que acontece, ó. O SDC, o franco suíço, como é uma moeda de refúgio, você pode ver que está meio a meio, ó. São comprados, vendidos na mesma proporção. Algum um pouco mais vendidos. Mas olha os grandes bancos, grandes instituições, o que eles estão fazendo, ó? Estão comprados. Olha a diferença daqui, 19,301 para cá, para 9,250. Olha a diferença. Então, franco suíço a longo prazo compra. Vamos lá, vamos só aqui, ó, japonês, o iene aqui, ó. Olha que interessante. Olha o iene. Olha grandes instituições, olha como é que os caras estão pensando. Long. Olha a diferença aqui, eles estão comprados no iene, ó. Olha que interessante. Ó, quantidade de vendidos, a quantidade de comprados. Fundo de investimento. E por aí vai, meus camaradas. Então é muito importante que tu vê tudo nesse relatório aqui. Então eu gosto muito de sempre estar lendo esse relatório que é divulgado toda sexta-feira. Então, lá no meu Telegram, toda sexta-feira eu estou postando análise desse relatório aqui. Relatório COT. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui. O que está acontecendo? O que eu acho que vai acontecer? Por que eu acho que eu estou pensando na valorização do USD? Cara, o índice, o S500, cara, ele esticou muito, esticou muito. E nesse cenário de crise, de incerteza, é improvável que esse índice continue a subir, continue a se valorizar. Por que acontece? Entenda algo. Investidores, quando estão buscando alta rentabilidade, eles focam no índice, o S500, porque a rentabilidade é maior, os lucros são maiores. Só que quando tem incertezas, dúvidas no mercado, o que eles fazem? Eles vão comprar dólar. Então, olha que interessante aqui, olha que interessante essa notícia aqui que saiu. Ó. Deixa eu ver se foi essa aqui. É isso aqui mesmo. Ó. Preço do petróleo bruto cai. Tananana, aqui, ó. Não, mas é esse aqui. Sinais de. Aqui, ó. Olha que interessante esse. Cara, por isso que é muito importante você ler, cara. Olha que interessante. Vê, será que o seu computador vai travar logo agora? Só um minutinho. Aqui que tem alguns dados interessantes. Vamos lá. Andy Hatch, eu acho que é isso. Ele publicou isso no dia 30 de 4 de 2021. Então, o que acontece? Olha a notícia. Sinais de inflação estão em todas as partes do mercado de commodities. Ou seja, nos últimos meses, os preços das commodities estão em alta. O valor das matérias-primas serve de barômetro da inflação. Medir a inflação é uma arte subjetiva e não uma ciência. Olha que interessante. As commodities nos mostram que ela já se encontra em níveis que precisam ser enfrentados com políticas monetárias. Mas o Banco Central americano continua altamente acomodatício. Ou seja, ó, se o período de 2008 a 2011 serve de modelo para o que virá depois da pandemia, 2020, tudo leva a crer que veremos o commodities com preços muito mais altos à frente. Afinal, o nível de estímulo monetário e fiscal tem sido muito maior em 2020 e 2021. Ou seja, a tendência, eles têm que agir. Por isso você vê essa, essa tentativa aí do Biden, do presidente dos Estados Unidos, desesperado em injetar dinheiro, em injetar cada vez mais dinheiro na economia, porque os preços das commodities, que é ouro, que é o petróleo, só estão disparando. Então é preciso conter isso aí. Então eu acredito que nesse mês agora, nesses meses, na valorização do SDCAD, beleza? Então, como vocês podem ver, nós temos visto aí que o presidente dos Estados Unidos está tentando de todas as formas conter o avanço do preço das commodities. Para vocês terem ideia, olha que interessante, dado interessante. Porque não é bom para os Estados Unidos que o petróleo dispare tanto, fique tão caro. Ó,
Em primeiro lugar do ranking estão os Estados Unidos, com uma produção de 19,5 milhões de barris, segundo pela Arábia Saudita. Ou seja, os Estados Unidos é o primeiro, é o maior exportador de petróleo do mundo. Eles precisam de 19,5 milhões de barril por dia. Se eu não me engano, desses 19, 9,5 são exportados do Canadá, que é um parceiro comercial dos Estados Unidos. Ou seja, se o petróleo dispara, é ruim para os Estados Unidos. Então eles têm que tentar conter isso. Então nesse momento, o que eu estou vendo? Só vamos terminar de ler aqui, que aqui tem um negócio interessante que ele falou, que serve de alerta, olha. Olha aqui, ó, além de que serve de alerta. Ó, os sinais inflacionários estão em todas as partes. O que o Fed fará daqui para frente? Talvez redefinir a inflação seria outra abordagem para mascarar seu efeito. É o que nós temos visto aí. O tempo dirá se essa abordagem para estabilizar a economia só está aumentando a fatura da Covid-19. Ok, que interessante. Os mercados podem estar prestes a enfrentar um caminho pedregoso nos próximos meses. Os mercados são um reflexo do cenário político e econômico. Estamos em uma conjuntura perigosa com a chamada da inflação. Aqui, ó, interessante. Seja cauteloso nos mercados. A volatilidade está no horizonte e os bancos centrais e governos podem ficar sem munição quando decidirem lidar com as pressões que decidiram ignorar. Ou seja, foi ligado o sinal de alerta. Ligado este sinal de alerta, a tendência natural é que os investidores estão fechando suas posições nos índices e buscando segurança no dólar. Então, eu acredito, assim, na valorização do dólar, beleza? Olha que interessante. Aí, aqui a gente já começa a ver, ó, preço do petróleo bruto cai, ou seja, os estímulos estão começando a funcionar. Olha que interessante. Os preços do petróleo caíam na sexta-feira, dia 30, após um movimento mais amplo de aversão. O que é aversão ao risco? O que é a aversão ao risco? Nas ações, com notícias de um novo aumento na produção iraniana, adicionada razões para travar os lucros no final de um mês forte. Ou seja, o petróleo realmente esse mês, agora o mês 4, ele teve uma valorização assim, sinistra. Ele rompeu alguns topos, alguns fundos ali que eu não acredito nessa valorização, assim, que continuará subindo. Então, automaticamente, nós teremos uma desvalorização do CAD. Mas é interessante, a aversão ao risco. O que é uma aversão ao risco? Aqui, ó. O que é a aversão ao risco? A aversão ao risco é o sentimento individual de cada investidor em relação ao risco de um investimento. É ele que faz com que o investidor abra mão de boas oportunidades de rentabilidade por temer o risco de perder parte de suas finanças aplicadas e, assim, sofrer um prejuízo. Então, o que acontece? Eles estão fechando posições nos índices porque, cara, é incerto, tá muito incerto isso. Então, o que eles vão procurar? Vão procurar o ouro, vão procurar o dólar, porque são ativos, o franco suíço, que são ativos de refúgio. Então, eu acredito na valorização do USD. A partir daí, o que a gente vai fazer? Eu vou comprar o USD-CAD, automaticamente eu vou procurar por uma correlação negativa. O USD-CAD, ele tem uma correlação negativa com... Cadê? Vamos dar uma olhadinha aqui. Passar aqui uma raba. Aqui, ó, ele tem uma correlação negativa com EURO-JPY, com CHF-JPY, com AUD-JPY, CAD-JPY, ou seja, mas aqui o mais interessante está aqui, ó, menos 83 com AUD-JPY. Então, nesse momento, o que eu estaria fazendo? Comprando o USD-CAD e vendendo EURO-JPY, por causa da correlação negativa, ou seja,
Um sobe, um valoriza, o outro desvaloriza. Simples assim. Então, deixa eu ver aqui o que a gente tem mais para ver aqui. Vamos para o gráfico. Vamos para o gráfico. Então, o que acontece? Eu tenho, como eu disse para os senhores, eu tenho um indicador que eu desenvolvi ao longo desses 7 anos aí. Então, esse aqui é um ponto interessante. A partir daqui, o rompimento dessa linha que nós estamos vendo aqui no S500. Lembrando que eu não opero o S500, beleza? Deixar bem claro, eu não opero ouro, não opero o S500. Serve apenas para análise. Então, o que acontece? Após o rompimento dessa linha aqui, aí sim eu vou começar a pensar em comprar o SD-Card. Já estou posicionado, me antecipei no SD-Card, mas eu acredito que esse preço ele vai romper essa linha aqui. Rompeu essa linha aqui, meu amigo, ladeira abaixo. Então, desvalorização do S500, nós teremos uma valorização do SD-Card. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos começar pelo áudio JPY. Vamos tentar aqui entender a situação do áudio JPY neste momento. Primeiro, vamos colocar o indicador para facilitar o nosso trabalho aqui em relação a topos e fundos históricos. Lembrando que eu não uso esse indicador para entrada, ele está aqui mandando vender, beleza? Tá tudo certo, beleza. Então, para facilitar o meu trabalho aqui e ficar localizando topos e fundos históricos, eu gosto de usar esse indicador. Então, o que acontece? Vocês sabem que o trader imparável, ele opera FIBO, né? Basicamente, só que de uma forma diferente. Eu gosto muito desse nível de 76,40 que nós estamos aqui, inclusive está aqui venda, e gosto também do nível de 23,60. Ou seja, olha que interessante. O SDCAD, ele já chegou aqui no nível de 76,40, cara. Se ele chegou aqui no nível de 76,40, eu acredito fielmente na desvalorização desse ativo. Ou seja, vamos voltar aqui um pouquinho o gráfico, 76 pontos está aqui, ele já rompeu para lá. Então vai ser um par que eu vou vender esse mês. O áudio JPY. Ele está numa zona interessante aqui também. 84,958, que é uma análise que eu já havia feito. 84, que é uma zona interessante para venda. 84,958. 958, beleza. Olha que interessante. Oh, meu Deus do céu, tá ótimo para vender, viu? O SDK, áudio JPY. Eu tô com o SDK na cabeça, cara. Então, isso aqui é uma zona interessante, a zona vendedora. Então, isso aqui eu gosto de operar a zona, então isso aqui é uma zona vendedora. A partir daqui é uma zona vendedora. Então, você pode ver que bateu, respeitou, voltou. Aqui está o meu nível interessante, 76, que é nós teremos aqui, com certeza, quando bate aqui, a tendência é que o mercado volte ao preço médio aqui na mediana. O que acontece? Então tá ótimo para vender. Agora vamos diminuir um pouquinho o gráfico aqui, que já sei que é uma zona aqui de venda, 76. E o meu indicadorzinho que eu acho interessante, que é, deixa eu pegar só aqui o número dele aqui, 84,316. Quando é que eu vou vender? Quando esse preço romper 84 84,316, 84,316. Então, galera, isso aqui é uma análise de um trader profissional. Ou seja, eu não costumo comprar e vender sem nenhuma loja. Tá aqui um indicador bacana, muito bom indicador sim, só que eu não baseio nisso aqui. Tá entendendo? Tem outras questões por trás disso aqui. Você pode ver que o áudio ele tende a desvalorizar, porque vamos ver aqui, ó. Olha o que aconteceu no Shao SD Ouro. Essa linha aqui, que é o meu indicador aqui, eu já havia passado essa situação aqui, sinal para a galera, ó. Se o preço romper a linha vermelha, ó, vocês podem vender. Mas vai o quê? Vender ouro? Não, que nós não negociamos, a gente não negocia, não gosta de negociar ouro. Então eu vou buscar áudio. Pode ser o áudio, tanto é que eu estou vendido no áudio SD, se eu não me engano. Então aqui tem aqui está interessante também, ó, no áudio JPY. Então aqui é um ponto interessante, ó. 84,316. Eu não entro aqui no 84,316, mas eu aconselho que você deixe uma ordem pendente aqui, ó. Uma ordem pendente aqui, ó. Rompeu aqui, voltou, esse preço vai despencar. Beleza? Vamos dar uma olhadinha também agora no CAD JPY, com a situação do CAD JPY. Vou botar aqui, vamos pegar o indicador. Aqui está o nosso indicador. Está sinalizando venda aí também.
Então eu só uso o indicador para isso, só para me orientar aqui em relação a todos os fundos históricos. Então vocês podem ver que rompeu forte aqui o meu nível de 76 aqui, ponto 40. Tá rosa aqui, pronto. Vamos aqui atrás de pontos interessantes aqui nesse gráfico. KJPY. KJPY, se você ter ideia, ó, 85.942 era uma zona de venda, cara. 85. Qual o número? 85.942. 85.942. Aqui, ó, 800. Olha aqui, isso aqui era uma zona de venda, zona forte de venda isso aqui, ó. O que aconteceu? O preço, ele rompeu, cara. Então, faz sentido a notícia que no, na última semana é a valorização do petróleo. Nós estamos vendo, ó, CAD-JPY, como eu disse para vocês, ó, o CAD-JPY tem uma correlação positiva com o petróleo, ou seja, o petróleo valorizou, ó, o que aconteceu? Ó, rompeu isso aqui, rompeu em 76. Eu não acredito literalmente que esse preço, ele pode até chegar aqui nesse topo de 5 anos aqui, 90, 119, mas, cara, é muito, os Estados Unidos não vai deixar que isso aqui valorize tanto desse jeito, cara. Nós temos visto esses incentivos aí do presidente dos Estados Unidos a todo custo aí para tentar estabilizar essa questão. Quando é que eu vou vender nesse par aqui? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui meu indicador. Aqui, qual foi o último aqui? 87199. 87199. Então, até o momento, meu indicador diz que eu tenho que vender aqui, mas provavelmente ele vai me dar outro sinal lá em cima. 199. Por causa da valorização do SDCAD. Ou seja, o meu indicador está me. Se esse preço descer, descer aqui, rompeu essa linha amarela, você está vendendo CAD-JPY. Tá entendendo como vocês têm que ter esse feeling, né, que fala, né, de não ser precipitado, cara. Porra, velho, eu fico vendo tanta situação. Por isso que eu saio de certos grupos aí, porque tem muito gênio, cara, tem muito cara bom. O meu trabalho aqui é insignificante. É insignificante, porque tem muita gente boa, o cara tem 2 meses, 6 meses, é muito bom, é o cara fodástico, faz 8%. Então, cara, eu fico só vendo. Eu torço para que não dê merda, velho, na moral. Mas ok, tá lá, venda, vamos vender, olha que interessante, ó. E jamais eu vendo aqui, porque rompeu a minha linha amarela aqui, meu indicador. Ó a valorização disso aqui, ó. Já tem gente tomando calor aí, ó, de 1.577 pontos. 1.600 pontos. Por quê? Porque é afoito, emocionado, não para pensar, não lê notícia, não vê a situação. Se a porra do CAD tá valorizando, o que eu vou comprar? O que eu vou vender? Sou louco de ficar indo contra o commodity forte, que é o CAD. Tenho que esperar o melhor momento. Tenho que ver como é que tá o S500, tenho que ver, porque ele tem uma correlação negativa, positiva com o S500. Então o S500 subiu lá, automaticamente o CAD tende a subir também. Então, é isso aí, ó. Vou ver até o momento, mas eu acredito que meu indicador deve dar outro sinalzinho aqui para venda bem aqui. Mas até o momento eu só vendo o CAD aqui, ó. Só vendo aqui nessa região quando ele voltar para cá, ó. Estão entendendo? É assim que um trader profissional pensa. Vamos olhar aqui mais um. Deixa eu só ver se está gravando aqui, porque que eu tenho uma sorte com essas coisas, meu irmão. Vamos aqui, CHF, JPS também. Tem muita gente aqui passando calor nessa moeda aqui. Vamos ver a situação dessa moedita aqui. Vamos aqui direto pro meu indicador. Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui, ó, o sinal do meu indicador. É que eu tô com outra tela aqui, aí às vezes pensa aqui. Ó, 119, 174. 119, 174. 174, 119, 119, 174. Então o que acontece? O que eu vou fazer nesse par aqui? Eu só vou vender até o momento quando romper isso aqui, quando romper essa linha amarela. Quando romper a linha amarela. O SDCAD também. Aqui, ó, tô até comprado. Botei uma ordem pendente aqui. Tô
Vamos ver o SD-Card aqui, a situação do SD-Card. Tem uma zona interessante, cara, lá no mensal, que é o 24098. Vou colocar uma linha lá, 24098. Primeiro, cara, tô esquecendo aqui. Vamos botar logo aquele indicador aqui que é melhor. Melhor é porque quando você já tem uma certa experiência, o indicador é mais apenas só para dar uma confirmaçãozinha mesmo. Então, olha que já está no fundo histórico ali. Cara, eu acredito que na valorização agora aí, só que é o seguinte. Aqui tá, ó, rompeu um nível que eu acho interessante lá, que é o 23,6. Então já tem que ser ligado o alerta. Eu costumo dizer, né, que se rompe aqui, meu camarada, o sinal de alerta já tem que ser ligado. Então eu vou tirar isso aqui, eu não vou ficar dando esse mole aqui. Eu vou deixar para entrar só aqui, até o momento. Vou deixar para entrar aqui, porque o que acontece? Ele pode vir tentar aqui, só que, cara, tá muito incerto isso aqui, velho. Tá muito perigoso. Deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer aqui. Eu acredito na valorização. Eu vou deixar essa ordem aqui pendente com 0,03. Eu vou entrar com uma ordem menor aqui embaixo. O que eu vou fazer aqui no SD-Card? Deixa eu ver aqui, lá como eu falei para vocês, lá 24098, 24098. Deixa eu colocar aqui que é lá no mensal lá. 24098. 24. A zona interessante de compra, 24098. Aqui, a zona interessante está aqui. Deixa eu só tirar esse negócio verde aqui. O que eu vou fazer? Agora eu vou vir para cá para esse gráfico menor, H4, H1. Vou fazer a entrada, gosto de fazer no H1. Deixa eu ver aqui meu indicador. Deixa eu ver aqui qual é o preço que está me alertando aqui. 23068. Vou entrar com lote menor de 0,01. No 24, rompendo 24, 23068. 23068. Então tá aqui, ó, 23068. Vamos lá, o que vai acontecer aqui? Rompeu essa linha verde aqui. Já vou deixar uma ordem pendente bem aqui. Vou colocar já aqui no automático. Qual é esse preço aqui? 23,219. Vou colocar uma ordem pendente, 23,219. Com 0,01. Como o Willy diz, né? O boi de piranha. Esse aqui é o boi de piranha. Boi de piranha, que a gente só vai ver. Porque se descer mais cedo, a gente não vai estar tão lascado. 23,220. 23,220. Buy stop não. É buy stop mesmo. Buy stop. Pronto. Ordem pendente 0,01. Buy stop 23,220. Pronto, tá aqui. Coloquei uma ordem 0,01, que é o meu boi de piranha. E lá em cima eu tô com uma ordem acima dos 23 lá, tô com uma ordem de 0,03, que é a partir dali, meu irmão, é só valorização até chegar na mediana lá. Então, este é o momento, é o que eu estou pensando nesse momento aqui, cautela, né? Mas baseado no que nós estamos lendo aí, eu acredito na valorização. Essa ordem de 0,01 aqui, eu vou segurar ela ao máximo. Eu vou tentar soltar essa ordem só no 76,40, que é aqui em cima, ó. Essa aí eu vou deixar gravado o vídeo, é óbvio, né? Então o que acontece? Eu acredito na valorização, eu só vou soltar essa ordem aqui, mais ou menos. Vou tentar segurar ela até aqui, levar ela até o 34,238. Beleza? É o meu boi de piranha. Acredito na valorização, vamos ver o que vai acontecer aí. EuroGBP, vamos dar uma olhada no EuroGBP, a situação. EuroGBP, usar o nosso indicador do nosso amigo aqui, né? Que não é meu, não fiz nada. Beleza? Nunca fiz nada, não faço nada. Né? Então, como a gente não contribui com nada, o que eu fiz? Eu retirei a minha insignificância. Estamos aí na caladinha, bem caladinho, que também não tá. Esquece isso aqui por enquanto. Vamos tentar o SDJP estar mais interessante. Realmente, eu retirei a minha insignificância. Entendeu? Tem muita gente boa já, pô. Já tem muita gente boa aí nos grupos aí, dá altas dicas top. Entendeu? Então, eu vou ficar debatendo, discutindo. Aquele negócio, né? Quando você sabe quem você é, o que já fez, que já passou, ainda mais no se tratando de mercado, cara, você falar para mim que
que é, o fundo desse gráfico aqui é amarelo, eu não vou discutir com você, não vou perder meu tempo, é amarelo. Então, só deixando claro aí que eu tô com o meu MQL5, eu tenho o meu MQL5 agora da W7, estou com a conta PAN na W7. Então, se você quiser seguir um trader profissional, um cara que realmente sabe o que está fazendo, não sou vidente, não sei para onde é que vai o mercado, mas também eu não sou nenhum retardado de ficar entrando em furada, não. Então, ó, 76,40 aqui também, ó, já tocou lá, tá ótimo para cair, meu amigo. Tá ótimo para cair. O euro, ele tem uma correlação positiva com os índices. É importante o DAX, você olha o DAX, vê a situação do DAX, o S500. Então, é importante, cara. Esse aqui é o pai de todos os índices. Ó. Conseguiu domar, analisar esse gráfico aqui, as tuas chances de ter sucesso nesse mercado aqui é surreal. Olha o petróleo, que legal. O Brent. Esse aqui eu postei lá no meu grupo também, ó. Essa linhazinha aqui é o meu indicador, ó. Que interessante, ó. Rompeu aqui, velho. Vai queda até aparecer outro sinal aí. Então vamos lá, que já tá ficando longo esse vídeo aqui, eu tô cansado. Ó, 76,40 aqui, venda, né? Deixa eu ver aqui no outro monitor aqui qual é a situação aqui. A zona de venda ali no 32,154, uma zona interessante. 32,154, bateu lá, né? 32. Não, 132, meu camarada. 132. Eita, é hoje. 132, 159. 132, 159. Vamos colocar aqui. Olha que interessante. Isso aqui é uma zona interessante de venda, viu, meus camaradas? Zoninha interessante de venda aqui. Olha que interessante essa zona aqui. Eu gosto da zona, sou muito sincero em dizer. A zona aqui, né? A zona do gráfico. Essas zonas aqui são interessantes. Então vamos pagar 4. Vamos pagar 4. Aqui H4. Vamos lá no meu indicador. Aqui, qual o preço aqui? 131,373. 131,373. Deixar aqui em amarelo. 131,373. 373. Já foi lá. Olha que interessante, meus camaradas. Olha que interessante aí, ó. Áudio J. Oh, meu Deus do céu. Euro JPY. Euro JPY, ó. Rompeu aqui a linha amarela aqui, você já pode estar vendendo aqui, beleza? Lembrando que ele já tocou aqui o 76,40. Tem uma zona interessante de venda aqui em cima, lá do gráfico semanal, se eu não me engano. Meu indicador, essa linha vermelha, amarelinha aqui, rompeu aqui, é venda na certa. O SDCHF, estou comprado nele, acreditando na valorização também, né? Não vou fechar essa ordem aqui tão cedo, é uma ordem de 0,01, estou com capital na conta PAN de $4.000. Tem uma galera aí que já está confiando aí no meu trabalho. Fico muito feliz. Eu disse que divulgaria essa PAN só daqui 6 meses, mas tem muita gente que, porra, cara, gosto da tua leitura, do jeito que você lê o mercado. Então eu tô confiando. Então quero agradecer de verdade, cara, os meus primeiros clientes aí, entre eles o Willy Heine. O Willy Heine investiu na minha conta PAN. O Willy Heine é um cara sensacional, sensacional mesmo. Então o SDCHF, para finalizar aqui a nossa análise, ia falar live, 91029, zona interessante. Mas primeiro eu vou colocar o indicador aqui do nosso amigo Gustavo. Tá aqui. Interessante. Depois eu vou gravar um vídeo, galerinha, só é porque é foda, velho. Perdi o tesão de ficar gravando vídeo, porque não por causa dos haters, né, que isso aí sempre vai ter, mas é a ingratidão das pessoas, isso me deixa bastante chateado. Pai, vamos, meu filho, cadê você? Então, isso é algo que me deixou bastante chateado. Eu não sei para onde que foi que aconteceu aqui agora com o indicador. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir outro SDCHF aqui. O SDCHF. Deixa eu colocar aqui o indicador para nos auxiliar. Realmente. Agora apareceu. Vamos lá.
Topo histórico aqui, puxei fundo. Olha que interessante, ele tá aqui no 23,60, é uma zona interessante que eu considero. Então ele já está dando valorizou, só que essa desvalorização aqui foi por conta do petróleo, cara. Então valorizou o petróleo lá, o dólar, ele dá uma freada. Então, ó, que interessante, ó. 23,6 é a minha zona. Então essa ordem aqui também, ó, vocês podem ver, ó. Aqui, ó. Vou segurar em 3,0.01, vou segurar até 76,40. É óbvio que ao longo da trajetória aí, do que for acontecendo, eu vou comprando mais aqui, comprando, até numa zona interessante aqui. Mas a tendência é que eu segure isso aqui até 72,3, ele é de lucro com 0,01, beleza? Então vamos aqui, qual é? 91029, 91029. 91029. É uma zona interessante. 91029. Pronto. Olha que interessante. 23,60. Essa zona aqui está interessante também. Vamos para um gráfico menor. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Deixa eu ver aqui meu indicador. Aqui, meu camaradinho está aqui. Qual é o preço de 90,938. 90,938. Lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação, o que eu vou fazer, beleza? Esse meu indicador ele tem uma assertividade sinistra, cara. Mesmo assim, eu sou muito pé no chão, muito mesmo. Eu confesso, depois que aconteceu em 2020, cara, eu não quebrei, mas meu drawdown chegou a 60%. Então, olha que interessante, ó. Já rompeu a linha amarela aqui, que é o meu indicador. Aqui eu tenho uma zona interessante de compra. Então, tá interessante para comprar ainda. Ó. Você já podem comprar o SD CHF, ó. Tá interessante. Vocês podem até comprar aqui onde eu comprei, ó. No preço de 91.594. Então, ou você pode comprar no 23,60 aqui, que é mais interessante, ó. Rompeu isso aqui, meu amigo, é só alegria. Então, é o que nós estamos projetando para essa paridade. Beleza, galera? Então, esse aqui foi a nossa análise de hoje. Vamos só fazer aqui, então, valorização do SD, valorização, CAD, né, que é o petróleo lá desvalorizado. A partir daqui a gente fez as nossas análises. Então isso aqui é muito superficial, beleza? Então eu estou acreditando nessa semana na valorização do SD-CAD e a desvalorização do CAD. Lembrando, galera, que eu opero correlação. Então eu opero baseado nisso aqui, correlação. Eu vou comprar o SD-CAD, vou vender Euro JPY. Correlação negativa, um valoriza, o outro desvaloriza. Então tudo isso aqui é postado no grupo do Telegram. Então, tudo isso aqui é postado no grupo do Telegram, meus camaradas. Então, é muito simples. Se quiser ter acesso a toda essa análise mais detalhada, é só entrar na minha conta PAN, tá? O valor tá tranquilo aí. $100, você já tem acesso à minha conta PAN e terá acesso a todo esse conteúdo, toda essa análise, além dos sinais do meu indicador. Beleza? Então, valeu, galerinha. Desculpa qualquer coisa. Tamo junto!